Olá, turma do CEJA. Estou aqui para finalizar com vocês o estudo da prova 5 relacionada ao volume 3 do ensino médio do CEJA, certo? E então, a gente já viu lá a área de figuras planas, a área do círculo, comprimento da circunferência, a área de setores do círculo, e agora a gente vai ver o volume, como é que funciona. O volume de prisma, de pirâmide, de cilindro e de cone, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa apostila, vou compartilhar com vocês a nossa apostila um pouquinho, tá? Ela está aqui, vocês sabem onde encontrar, vocês sabem que a apostila de vocês, ela se encontra lá no site de matemática. Se você não tem ela em casa, claro que você tem, que você pode pegar lá na escola. Se você não tem, você pode ir lá e encontrar ela no site, tá? Então, aqui nós temos duas figuras, ó, o exercício da página 38 e 39, nós temos aqui um cilindro e nós temos aqui um cone, tá? Então, para a gente calcular a área dessas figuras aí, o volume dessas figuras, né, a gente usa as formulinhas, ó. Então, para você achar a área vamos subir mais um pouquinho, de um cilindro, certo? Você vai fazer a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, você vai fazer o quê? Πr quadrado vezes a altura, certo? Πr quadrado vezes a altura. E pode ser π vezes r vezes a altura. Também é a mesma coisa, tá? Isso também vale para os prismas. Aqui, ó, os prismas que são, tem base retangular, base quadrada e tal, né? Certo? Deixa eu descer um pouquinho aqui, que eu subi demais. Então, ó, a área da base vezes a altura. Isso vale não só... Opa, é difícil de acertar aqui. Não, vale não só para o nosso prisma, como também para a nossa pirâmide. Certo? Aliás, para o nosso prisma, como para o nosso cilindro. Os dois é a área da base vezes a altura. O cilindro, no caso, certo? A gente faz aqui com a base retangular, comprimento vezes largura vezes altura. Você multiplica as três dimensões. Agora, quando a gente vai para as pirâmides, né? Para a pirâmide, para o cone, é a mesma coisa, quase, porque você fala que a área da base vezes a altura, só que divide por 3, porque a pirâmide, o volume dela é 1/3 do prisma, certo? E o cone, o volume dela é 1/3 do cilindro. Então, por isso que a gente divide por 3. Aqui ele fala que é multiplicar por 1/3, que é a mesma coisa que dividir por 3, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, vamos lá, levar na nossa lousinha lá, e para a gente rabiscar um pouquinho e entender um pouquinho lá como que faz os cálculos, tá certo? Então, vou compartilhar com vocês aqui a nossa lousinha, eu já tenho 2 desenhos lá separadinhos para nós, tá certo? Então, eu tenho aí, ó, o desenho, tá bom? De um cilindro e um cone, tá? Certo? Deixa eu ver aqui. Se eu estou compartilhando certinho com vocês, para vocês também poderem observar. Aí, ó. Então, é o seguinte, como que eu calculo? Como o nosso exercício envolve mais esses dois, vamos fazer esses dois, tá certo? Como que eu calculo o volume de um cilindro? O volume do cilindro, você vai calcular a área da base, que é um círculo, π vezes r ao quadrado, certo? Vezes a altura. A área da base, que é o círculo, vezes a altura, que é o h, certo? Também pode ser escrito assim, ó, π vezes raio, vezes h, porque tem gente que se perde um pouquinho no r ao quadrado, aí pode usar r vezes r, não tem problema, tá? Nesse caso aqui, ó, o nosso raio é 3 e a altura é 8. O raio é 3, a altura é 8. Aí como é que fica? 3,14 vezes raio, que é 3, vezes o raio de novo, que é 3, e vezes a altura, que é 8. Então é só fazer continha de vezes. Você vai pegar a sua calculadora,
3,14 vezes 3, vezes 3, vezes 8 e põe o resultado lá. Eu só não vou pôr o resultado porque é um exercício que está lá no livro e eu quero que vocês cheguem no resultado e depois vocês conferem lá na página amarela se está tudo certo. Aqui embaixo nós temos um cone, certo? O cone, ele partiu do cilindro. Pode ver que a tela em volta dele forma um cilindro. E o volume dele, gente, é bem parecido. Você vai lá π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. A única diferença é que você vai dividir por 3, tá certo? Vamos supor que o nosso raio aqui seja 2 e a altura aqui seja 6, tá? Então, como é que ia ficar? 3,14, certo? Vezes o raio, que é 2, o raio de novo, que é 2, e a altura, que é 6. Repare que eu calculei como se fosse o cilindro, só que tem uma diferença, é um cone, então eu divido por 3, certo? Aí você faz o quê? Multiplica tudo aqui e divide por 3. Essa continha eu vou fazer com 6, tá bom? Então vamos lá. Peguei a minha calculadora aqui, certo? E vou pegar lá. Deixa eu limpar ela, que ela está cheia de número. 3,14 vezes 2, vezes 2 de novo, vezes 6. Isso tudo dá 75,36. Deixa eu me situar aqui. O volume, então, dá 75,36. E agora eu vou dividir por 3, ó. Divido por 3. E vai dar 25,12. Você fala, vamos supor que seja metro aqui, né? Aí, como é volume, isso aqui vai ser metro cúbico, certo? E não esquece, né? Metro cúbico, 1 metro cúbico é 1000 litros, tá certo? É como se eu falasse assim para vocês, um reservatório em formato de um cone, de raio 2 metros e altura 6 metros, quantos litros de água cabe? Você vai falar, cabe 25,12 metros cúbicos. Você faz vezes 1000, dá 25.120 litros. 25.120 litros, tá certo? Tá bom? Então, é isso daí. A nossa aula final. Espero que vocês tenham entendido bastante aí a parte de área, de comprimento, circunferência, de volume do cilindro, volume do cone, volume do prisma, e vamos para a prova, certo? Estudar e fazer prova. É isso que a gente tem que fazer. Não pode deixar esfriar o conhecimento. Aproveitar que o conhecimento está na cabeça e vamos fazer a prova. Até mais.